O cheiro de café queimado e cebola caramelizada grudava na pele de Miguel como uma segunda pele, um perfume familiar que trazia consigo a lembrança do pai. Ele limpava a última mesa do El Palácio, o suor escorrendo pela testa sob a luz bruxuleante das lâmpadas fluorescentes. As mãos, calejadas e ásperas pelo trabalho constante, tremiam levemente enquanto ele alinhava os talheres. Era quase uma dança, um ritual silencioso que o conectava à memória do homem que o ensinara a apreciar o sabor sutil da vida, mesmo em meio à pobreza. Seu pai, Rafael, um cozinheiro de alma generosa e sorriso fácil, havia partido 6 meses atrás, levando consigo o aroma inebriante de seus pratos e a alegria que contagiava a todos que o conheciam. A cozinha, antes o centro pulsante da família, agora era um espaço vazio, ecoando o silêncio da saudade. Miguel sentia o peso da ausência como uma pedra no peito. A cada garfada de arroz e feijão que ele comia, a cada centavo que economizava para sustentar a mãe. A pequena mesa na cozinha onde jantaram tantas vezes, sob a luz fraca de uma única lâmpada, estava arrumada com uma impecável toalha branca. Nunca a usara, guardando-a como se fosse um pedaço do sorriso do pai. A imagem da mesa vazia se sobrepunha, agora, à sua visão cansada do restaurante quase deserto. El Palácio era sua fortaleza, um refúgio temporário da dor. Cada prato que ele servia, cada sorriso forçado para os clientes, era uma pequena batalha vencida contra o desespero. Ele trabalhava duro, mais do que qualquer outro garçom, buscando no cansaço físico uma fuga da angústia que o corroía por dentro. Mas a noite ainda era jovem, e a solidão, uma companheira incômoda e persistente. O silêncio da cozinha era tão profundo que Miguel conseguia ouvir o tic-tac lento do relógio na parede, cada segundo um prego a mais em seu caixão de tristeza. A solidão era um peso quase físico, uma manta úmida envolvendo-o em seu abraço gélido. Ele se lembrava do calor dos abraços do pai, do cheiro forte de seu perfume de alfazema misturado ao aroma suave dos seus pratos. Os poucos clientes que restavam se despediam, deixando para trás uma trilha de migalhas e conversas baixas. Miguel sentia-se esvaziado, a alma seca como um deserto. O som da porta se abrindo o fez estremecer, um sobressalto repentino que o tirou de seu mar de lembranças. Era o gerente, seu rosto carregado de uma expressão que Miguel conhecia bem, apreensão. Miguel, o gerente disse em um sussurro, a senhora Martínez chegou. O nome, pronunciado com um tom de reverência misturado a medo, gelou o sangue de Miguel. Carmen Martínez, a Imperatriz, como era conhecida, era uma lenda viva em El Palácio. Uma mulher rica, exigente e de temperamento explosivo, capaz de transformar o dia de qualquer garçom num verdadeiro inferno. Todos os outros garçons se esquivavam dela como se fosse uma praga, deixando-a aos cuidados do mais inexperiente ou do mais infeliz. E hoje esse infeliz era ele. O medo, uma onda fria, subiu por sua espinha, mas antes mesmo que pudesse respirar, sentiu um aperto no coração. Ele não era mais o menino que perdia o pai, mas o homem que precisava sustentar sua mãe. Ele respirou fundo, endireitando os ombros. A dor ainda estava lá, mas não o paralisaria. Ele encararia a Imperatriz, não por bravura, mas por necessidade. Afinal, o pior já havia acontecido, e ele tinha sobrevivido. A imagem de Carmen, uma figura imponente e elegante, surgiu em sua mente. E com ela, uma sensação estranha, uma mistura de medo e desafio. Uma faísca de rebeldia, tão pequena quanto uma chama de vela, acendeu-se em seu peito. Ele iria servir a Imperatriz. E quem sabe, talvez sobrevivesse a isso também. O sino de bronze acima da porta tilintou, anunciando a chegada. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha, quebrando o ritmo frenético da preparação do jantar. Os outros garçons, rostos pálidos sob a luz bruxuleante das lâmpadas, pararam seus afazeres, olhos fixos na entrada majestosa do restaurante El Palácio. Até o chefe, um homem corpulento com um bigode espesso e temperamental, interrompeu a discussão acalorada com um ajudante para observar. A Imperatriz havia chegado. Miguel sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele havia se preparado para esse momento, respirando fundo diversas vezes, tentando acalmar a tempestade que se agitava em seu interior. A lembrança do pai, de suas mãos calejadas, preparando pratos deliciosos, lhe dava um pouco de força, mas o medo ainda ali estava, uma sombra persistente que o acompanhava desde a morte de seu pai,
um medo que transcendia a simples apreensão de atender uma cliente exigente. Era o medo da rejeição, o medo de não ser à altura, o medo de falhar. Carmen Martínez entrou, um turbilhão de seda e perfume caro. Seu olhar, frio e calculista, varreu o salão, pousando em cada um dos garçons com um peso que parecia esmagar seus ossos. A aura de poder que a cercava era palpável, aterrorizante. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, interrompido apenas pelo suave zumbido das luzes e o som da própria respiração de Miguel, que se tornou alto e ofegante em seus ouvidos. Ele sentia o suor frio escorrer por suas têmporas. A gerente, uma mulher de rosto cansado e expressão tensa, aproximou-se de Miguel com uma expressão de pavor explícito em seu rosto. Miguel, você vai atendê-la, ela disse, a voz quase um sussurro. Você é o único que não teve uma experiência negativa com ela. Tente ser o mais paciente possível. Miguel assentiu, sem conseguir articular uma palavra. Ele sentia o peso do olhar de todos sobre si, uma mistura de expectativa, medo e, talvez, uma pitada de esperança. A esperança de que ele pudesse, de alguma forma, surpreender a si mesmo e a todos os outros. Com um movimento quase robótico, Miguel se aproximou de Carmen. Seu coração batia forte contra as costelas, mas ele tentou manter a postura ereta, a voz firme. Boa noite, senhora. O que deseja encomendar? A pergunta saiu mais seca do que ele pretendia, mas Carmen apenas o encarou, um olhar que parecia penetrar em sua alma. Ela estudou o cardápio com uma lentidão glacial, cada gesto carregado de uma arrogância quase insultante. Finalmente, levantou os olhos, seus olhos escuros e penetrantes pousando em Miguel. Quero um simples consomé, ela disse, a voz suave, mas carregada de ironia. Mas que seja perfeito, sem falhas. Entende? O pedido era simples, até trivial, mas o tom, a intensidade do seu olhar transformaram-no em um desafio. Um desafio que Miguel sabia que precisava vencer, não apenas para manter seu emprego, mas também para provar a si mesmo que ele era capaz de superar suas inseguranças. A memória do pai, de seu sorriso bondoso e de suas mãos ágeis preparando pratos maravilhosos, o invadiu novamente, desta vez como uma fonte de força. Sim, senhora, respondeu Miguel, sua voz agora firme, sem tremor. Será um consomé perfeito. Ele sentiu um vislumbre de esperança, uma centelha de coragem que o impulsionava. Esta não era apenas uma questão de atender uma cliente exigente, era uma batalha contra seus próprios demônios, e ele estava pronto para lutar. A imperatriz o havia desafiado, e ele, pela primeira vez em muito tempo, sentia o sabor da luta, não como uma derrota iminente, mas como uma chance de vitória. O sorriso da gerente, um sorriso quase imperceptível, mas cheio de alívio, confirmou a sua intenção. Carmen o observou, os lábios curvados em um quase sorriso, um sorriso que não alcançava os olhos frios e penetrantes, mas que, para Miguel, foi um sinal de que a batalha havia começado e que a imperatriz talvez não fosse tão implacável quanto parecia. E essa possibilidade, essa pequena centelha de esperança, era suficiente para reanimar seu coração cansado. O pior já havia passado. Ou será que não? O aroma de café recém-coado lutava contra o cheiro intenso de alho e ervas que pairava no ar, uma sinfonia peculiar que só El Palácio conseguia orquestrar. Miguel, sentindo a familiaridade reconfortante da cozinha, limpava uma mancha teimosa na superfície de mármore. O sorriso quase imperceptível de Carmen, a centelha de esperança, ainda o aquecia por dentro, mas uma inquietação estranha lhe roía as entranhas. Era como se um fio invisível o prendesse a ela, mas a cada tentativa de aproximá-lo, um abismo de incerteza se abria. A noite transcorreu em um turbilhão de pedidos. Carmen observava-o de sua mesa habitual, um palco privilegiado para apreciar a sua dança silenciosa, entre a precisão dos movimentos e a elegância da sua postura. Ele não se permitia olhar diretamente para ela, mas sentia o peso do seu olhar como uma segunda pele. Cada prato que servia a ela era um desafio, uma prova de sua capacidade, uma tentativa de alcançar a aprovação contida em seus olhos escuros e impenetráveis. Ele se superou. Inventou combinações de sabores que nem ele mesmo imaginava possuir. Um robalo grelhado com um purê de batata doce e um toque de limão siciliano, seguido por um sorvete de lavanda e mel. Cada prato era uma pequena obra-prima,
uma melodia silenciosa dedicada àquela mulher enigmática. E então veio o pedido que o fez parar. Não era um prato sofisticado, nem algo extraordinário no menu. Era simples, quase banal, um consomé de tomate. Mas o pedido foi acompanhado de um olhar que quebrou a fortaleza impenetrável que Carmen havia construído ao seu redor. Um olhar que continha uma miríade de emoções, um turbilhão de arrependimento, curiosidade, talvez, até mesmo medo. Miguel sentiu o coração acelerar. Preparar o consomé tornou-se uma tarefa quase ritualística. Cada passo, cada movimento, era carregado de uma expectativa que o deixava sem fôlego. Ele se lembrou do pai, de suas mãos calejadas preparando caldos mágicos, de seus segredos culinários transmitidos em sussurros. As lembranças eram tão nítidas quanto a lâmina da faca que cortava os tomates maduros. O consomé ficou pronto, sua cor vibrante, um reflexo do próprio turbilhão emocional de Miguel. Ele o levou até a mesa de Carmen, as mãos ligeiramente trêmulas. Esperou pacientemente pela sua reação. Ela o olhou, realmente o olhou, não com a frieza implacável de antes, mas com algo que se assemelhava à admiração. Ao provar o consomé, seus olhos se fecharam por um instante, um longo instante carregado de significado. Quando os abriu, uma lágrima solitária escorria pelo seu rosto, uma lágrima que quebrou a barreira de gelo que os separava. É perfeito, ela murmurou, a voz rouca, carregada de emoção, exatamente como meu avô fazia. Miguel sentiu um nó na garganta. Uma onda de calor o invadiu, misturando-se com a esperança recém-acesa. Ele havia conseguido. Ele havia superado o desafio, mas o preço foi alto demais. Porque no instante em que Carmen permitiu que uma fração da sua vulnerabilidade transparecesse, Miguel percebeu que o seu próprio coração estava exposto a um perigo ainda maior. O perigo da esperança, tão avassaladora e ao mesmo tempo frágil quanto uma pétala de rosa ao vento. Mas antes que ele pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, antes que pudesse aproveitar a brecha que ela lhe abriu, um garçom apressado tropeçou, derrubando uma bandeja inteira de bebidas sobre a mesa de Carmen, destruindo a magia que havia florescido entre eles. O consomé, agora derramado, misturado às sobras de vinho tinto, se tornou um símbolo da fragilidade da sua conexão. Carmen, fria novamente, implacável, se levantou ignorando Miguel e saiu do restaurante sem olhar para trás. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um silêncio que ecoava a sua própria derrota. A esperança, a pequena flor que havia desabrochado em seu peito, murchava rapidamente, sucumbindo à frieza do desencontro, deixando em seu lugar uma dor crua, um vazio que o engolia lentamente, deixando-o sozinho, mergulhado na escuridão da decepção. A porta se fechou com um baque que ressoou no vazio que se instalara em seu peito. O aroma de café recém-feito, normalmente reconfortante, agora era apenas um lembrete da efemeridade das coisas boas. O peso da solidão se instalou, pesado como uma âncora, puxando-o para as profundezas da desilusão. Ele observou as mãos, tremendo levemente, as unhas encravadas na pele áspera das palmas. A imagem de Carmen, impassível, seus olhos escuros e indevassáveis, o assombrava como um espectro. Um espectro que carregava a fragilidade de uma promessa quebrada, a amargura de um sonho desfeito. Tentou se concentrar no trabalho, uma fuga que antes lhe trazia alívio, mas a cozinha, normalmente sua fortaleza, se tornou uma câmara de eco de seus pensamentos atormentados. Cada movimento, cada corte na cebola, cada batida no liquidificador era acompanhado pelo ritmo incessante da decepção, um tambor frenético que martelava em seus ouvidos. Os outros garçons o observavam com uma mistura de preocupação e curiosidade. Eles haviam testemunhado o duelo de vontades com Carmen, a estranha dança entre o desafio e o respeito, a tensão palpável que permeava o ar. Agora, viam apenas a sombra do garçom confiante, substituído por um jovem abatido, que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros magros. A empatia deles era silenciosa, um abraço tácito em meio ao turbilhão de suas emoções. Naquele dia, o serviço foi um borrão. Ele se movia mecanicamente, um autômato que realizava tarefas sem sentir, sem vida. Os pedidos chegavam e eram atendidos com precisão, mas sem a habitual graça, sem a pitada de magia que ele imprimia em cada interação. Seu sorriso, antes espontâneo e radiante, desaparecera,
substituído por uma expressão vazia, um reflexo da profunda tristeza que o consumia. A noite caiu, trazendo consigo a escuridão que se espelhava em sua alma. Enquanto limpava a mesa onde Carmen havia se sentado, um pequeno pedaço de papel chamou sua atenção. Era um guardanapo, levemente amassado, com uma caligrafia elegante e firme. Você é melhor do que pensa. C.M. Uma pontada de esperança, fraca e tímida, surgiu do fundo do poço. Mas era uma esperança frágil, vulnerável como uma borboleta recém-nascida. Ele voltou para seu pequeno quarto alugado. A solidão, um manto pesado que o envolvia. A imagem do pai, preparando seus pratos deliciosos, surgiu em sua memória. O aroma do arroz com feijão, o cheiro inconfundível do guisado de carne. Uma onda de saudade o atingiu, tão forte que ele sentiu o nó na garganta, a opressão no peito. As lágrimas contidas por tanto tempo encontraram finalmente o caminho para a liberdade, escorrendo em silêncio pelo seu rosto. Naquele momento de fragilidade, de profunda dor, ele fez uma promessa a si mesmo. Não deixaria a decepção sufocá-lo. Não permitiria que a sombra da rejeição apagasse a chama da sua ambição. Carmen poderia ter lhe dado as costas, mas ele não faria o mesmo com seus sonhos. Ele encontraria força na memória do pai, na lembrança do seu sorriso, na certeza de que aquele homem, mesmo em sua ausência física, o guiaria para a superação. Ele havia sido derrotado naquele dia, sim, mas a derrota não seria o seu fim. Era apenas mais um ingrediente na receita da sua vida, um ingrediente amargo, mas necessário para dar sabor à jornada rumo ao sucesso. No dia seguinte, ele voltaria ao El Palácio, não para reconquistar Carmen, mas para reconquistar a si mesmo. O trabalho se tornaria sua armadura, sua forma de lutar contra a solidão e a dor que ainda o assombravam. Um novo desafio se apresentava, e ele estava pronto para enfrentá-lo. A chama da resiliência se acendia lentamente, hesitante, mas firme. E ele sabia, em seu íntimo, que a chama não se apagaria mais. O cheiro de café recém-coado, aquele aroma reconfortante que costumava lhe trazer paz, agora apenas o lembrava da solidão que o envolvia como um manto pesado. Miguel trabalhava em um ritmo frenético, quase mecânico. Cada movimento, cada corte preciso na cebola, cada batida firme do bife na chapa era um mantra silencioso que o mantinha afastado da dor que latejava em seu peito. A imagem de Carmen, fria e distante, se sobrepunha à memória do sorriso caloroso do pai, criando uma dissonância dolorosa em seu interior. Ele se movia entre as mesas como um fantasma, atendendo aos pedidos com uma eficiência implacável que surpreendia até mesmo os outros garçons. Suas mãos, que antes tremiam diante da imperatriz, agora dançavam com precisão milimétrica, executando uma coreografia silenciosa de movimentos ensaiados ao longo de anos de luta. Ele não pensava, apenas fazia. Era uma forma de anestesiar a ferida aberta em sua alma, mas a lembrança do olhar de Carmen, o brilho desafiador em seus olhos, se infiltrava em sua concentração como uma gotícula de água que se esgueira por uma fenda na rocha mais sólida. Ela o havia ignorado, o havia rejeitado, e a rejeição era uma faca afiada, cortando-o em pedaços. Ele sentia o peso de cada palavra não dita, de cada gesto não correspondido, pesar sobre si. A cada prato servido com impecável perfeição, ele construía uma muralha de gelo em torno de si mesmo, uma muralha que o protegia do mundo, da dor e, paradoxalmente, de Carmen. Naquele dia, porém, a inspiração veio de um lugar inesperado. Enquanto limpava as sobras de um prato de batatas, uma batata roxa chamou sua atenção, sua casca escura e brilhante contrastando com a palidez de sua própria pele. Ele se lembrou do pai, de sua habilidade de transformar ingredientes simples em obras-primas culinárias, de como ele costumava usar as sobras para criar pratos mágicos, cheios de sabor e de amor. Uma ideia surgiu em sua mente, uma visão clara e nítida, como uma estrela em uma noite escura. Ele pegou a batata, a descascou com cuidado, seus movimentos lentos e precisos, como os de um artesão trabalhando em uma peça de arte. Na sua mente, ele via o pai, sorrindo, aprovando seu trabalho. Ele lembrou-se da receita de um purê de batatas com ervas finas que seu pai fazia em ocasiões especiais, uma receita que ele próprio jamais havia dominado. Mas naquele momento, algo mudou. Ele não estava apenas seguindo uma receita, ele estava criando algo novo, algo único,
algo que carregava a essência do pai, a essência de sua alma. Com a batata roxa como base, ele criou um purê delicado e cremoso, salpicado com ervas frescas e um toque sutil de alecrim, um aroma que lhe trazia lembranças vívidas da horta do pai. Ele adicionou um toque de azeite de oliva extra virgem, um ingrediente que o pai usava com parcimônia, valorizando sua qualidade e sabor. Ao redor do purê, ele construiu uma estrutura de legumes grelhados, um arco-íris de cores e sabores que refletia a complexidade de suas próprias emoções. Era um prato simples, mas carregado de significado, um reflexo de sua dor, de sua luta e, acima de tudo, de sua resiliência. Ele terminou o prato sentindo um estranho vazio misturado com um profundo sentimento de satisfação. Era como se, através da culinária, ele tivesse encontrado uma forma de falar com o pai, de expressar sua saudade, sua dor, sua admiração. Ele colocou o prato na mesa, e a elegância simples, o requinte sutil, chamaram a atenção dos outros garçons. Do outro lado do salão, Carmen observava. Seus olhos escuros, antes cheios de frieza e desprezo, agora refletiam uma curiosidade hesitante. Ela havia visto a metamorfose em Miguel, a transformação de um garçom inseguro em um artista culinário. E ela sentia, em seu íntimo, que aquele prato, aquele simples prato de purê de batata, continha algo mais do que apenas ingredientes. Ele continha uma história de luta, de perseverança, de amor. E essa história, ela sabia, estava apenas começando. O silêncio entre eles era mais denso do que qualquer tempestade. Carmen, sentada à mesa de canto, observava Miguel com uma intensidade que o deixava desconcertado. A luz fraca do fim da tarde pintava sombras longas no rosto dela, acentuando as linhas finas ao redor dos olhos, linhas gravadas pela experiência, pelo tempo, pela dor. O aroma suave do purê de batatas, ainda presente no ar, era uma lembrança pungente do passado, um elo entre a memória do pai de Miguel e o presente incerto. Ele se aproximou, hesitante, a bandeja vazia em suas mãos, parecendo pesar toneladas. O peso não era apenas físico, era o peso da expectativa, da incerteza, do medo. A distância entre eles, antes uma muralha impenetrável, agora parecia um abismo que separava dois naufrágios solitários. Eu queria saber se o prato estava bom. Miguel conseguiu balbuciar, a voz rouca, seca como a garganta que o sufocava. Suas mãos tremiam levemente, e ele se esforçava para manter o contato visual com aqueles olhos profundos que pareciam guardar um universo de segredos e sofrimentos. Carmen respirou fundo, um longo suspiro que pareceu romper a tensão do ar. Ela pegou o guardanapo de linho, dobrando-o e desdobrando-o com movimentos lentos, precisos, como se cada gesto fosse uma batalha contra um inimigo invisível. Ele estava diferente, disse ela. Finalmente, a voz baixa e rouca como folhas secas arrastadas pelo vento. A palavra diferente não carregava julgamento, mas uma profunda admiração. Ele estava carregado. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia que ela não estava falando apenas do sabor do purê. Ela estava falando da alma que ele havia colocado ali, da dor e da saudade que haviam sido transmutados em culinária. A culinária, antes apenas um meio de sobrevivência, havia se tornado sua forma de expressão, sua forma de exorcizar os fantasmas do passado. Carmen levantou a cabeça e, pela primeira vez, Miguel viu uma brecha naquela armadura impenetrável que ela usava como escudo. Uma lágrima solitária percorreu seu rosto, deixando um rastro brilhante na pele pálida. Era uma lágrima de solidão, de vulnerabilidade, de um medo profundo e ancestral que a assombrava há anos. Eu te desafiei, ela confessou, a voz trêmula. Eu te testei, te coloquei contra a parede, porque eu tinha medo. O silêncio voltou a pairar entre eles, mas agora era um silêncio diferente. Era um silêncio compartilhado, um silêncio que permitia que as palavras não ditas, as emoções reprimidas, falassem mais alto do que qualquer declaração eloquente. Medo do quê? Miguel perguntou, a voz ainda baixa, mas firme. Ele sentia uma compaixão profunda por ela, uma empatia que transcendia a admiração profissional e se aproximava da compreensão humana. Medo da conexão, ela respondeu, a voz quase um sussurro. Medo de me aproximar das pessoas, de me deixar vulnerável.
Eu construí essas paredes ao meu redor, essa armadura para me proteger, mas elas também me aprisionaram. As palavras dela eram como facas, cortando a escuridão que os cercava, revelando a verdade nua e crua que existia por trás da fachada imponente da imperatriz. Era a verdade de uma mulher solitária, profundamente machucada, que buscava, sem saber como, uma conexão genuína com o mundo. E nesse momento, naquele espaço carregado de emoções cruas e vulnerabilidade exposta, Miguel percebeu que não era apenas um garçom atendendo uma cliente exigente. Ele estava diante de uma alma perdida, à procura de um porto seguro. Ele estava diante de uma mulher que, por trás de sua arrogância e frieza, carregava uma dor tão profunda quanto a sua. Eu também construí minhas paredes, Miguel confessou, a voz embargada pela emoção. Mas seu prato, seu desafio, quebrou algumas delas. Foi nesse momento que Carmen se permitiu chorar. Chorar sem vergonha, sem reservas, deixando que as lágrimas limpassem as feridas da alma. E nesse momento, Miguel percebeu que não apenas havia quebrado as defesas de Carmen, mas também as suas próprias. O medo da rejeição, o medo da solidão, a dor da perda do pai, tudo isso parecia menos opressor agora, diante da fragilidade e da honestidade crua da mulher à sua frente. O futuro, antes um mar incerto e tempestuoso, agora parecia um pouco mais claro. A tempestade havia passado, revelando um horizonte novo e promissor. Um futuro que talvez pudesse ser compartilhado. Um futuro que talvez pudesse ser doce. Mas o peso da próxima batalha, a próxima ameaça, ainda pairava no ar, invisível, mas palpável, como um pressentimento de algo terrível a caminho. O ar fresco da noite, antes um bálsamo reconfortante, agora era apenas um lembrete da imensa fragilidade da vida. A confissão de Carmen, sua vulnerabilidade exposta como uma ferida aberta, havia criado um espaço vazio, um silêncio profundo que ecoava dentro do peito de Miguel. Um silêncio que agora era preenchido pelo estrondo de um trovão distante, prenunciando uma tempestade que se aproximava com fúria implacável. Ele a observava sentada à sua frente, a luz fraca da rua banhando seus traços delicados, revelando uma tristeza profunda em seus olhos escuros. A imagem da mulher forte e implacável que ele conhecia havia se desfeito, dando lugar a uma figura frágil, quase transparente, e a sensação de proteção, de querer envolvê-la em um abraço e afastá-la de toda a dor do mundo, o dominava por completo. Mas a tempestade chegou antes do que ele esperava. Não como um trovão distante, mas como um vendaval que arremessava tudo em seu caminho. Uma intimação judicial, entregue na manhã seguinte, destruiu a frágil paz que havia se instalado entre eles. O restaurante El Palácio, palco de suas batalhas e de seu incipiente romance, estava sendo despejado. O dono, um homem implacável, não aceitava desculpas. A dívida, acumulada ao longo dos anos, era inadimplente. Era o fim. O mundo de Miguel desabou. A notícia golpeou-o como um soco no estômago. A força que o mantinha de pé, a resiliência que o havia carregado até ali, agora parecia evaporar como fumaça em um vento gélido. Ele sentiu o pavor gelado da pobreza e da insegurança o envolvendo como um manto. Sua mãe, sua casa, seus sonhos, tudo estava em risco. E pior, a promessa de um futuro com Carmen, a doce esperança que havia florescido em meio à tempestade, agora parecia tão efêmera quanto o próprio vapor. As mãos de Miguel tremiam enquanto ele lia e relia as palavras implacáveis do documento. A cada linha, uma nova onda de desespero o atingia. Sua visão embaçou, as letras se transformando em borrões indistintos. Ele sentiu um aperto no peito, uma dor física que refletia a dor profunda que lacerava sua alma. A sensação de fracasso, de impotência, era avassaladora. Carmen, que observava sua reação com uma mistura de medo e compaixão, aproximou-se lentamente. Sua voz, normalmente firme e imponente, saiu como um sussurro, carregada de uma fragilidade que o deixava ainda mais angustiado. Miguel, ela disse, sua mão pousando levemente sobre a sua. Nós vamos resolver isso, juntos. Mas as palavras, embora carregadas de amor e apoio, soaram vazias para ele. Como poderia haver uma solução? Como poderia superar esse obstáculo intransponível? A esperança, que havia renascido com a promessa de um futuro compartilhado, agora se apagava como uma vela em meio a uma violenta tempestade. Ele a olhou, seus olhos cheios de uma dor tão intensa que a fez recuar.
Aquele olhar não era de raiva, nem de tristeza, mas de um desespero tão profundo que a paralisou. Foi a primeira vez que ele se sentiu verdadeiramente derrotado, esmagado pelo peso de um destino cruel e implacável. O futuro, que antes parecia promissor, agora era um abismo sem fundo, e a possibilidade de perder tudo, incluindo Carmen, era demasiado dolorosa para ser suportada. A sensação de solidão, tão familiar e tão temida, voltou a assombrá-lo com toda a sua força. Ele se sentiu perdido, à deriva, em um mar de angústia, sem um porto seguro para se agarrar, sem uma luz no fim do túnel. A culpa, afiada como uma faca, o dilacerava por dentro. Ele havia falhado. Ele havia falhado com sua mãe, com Carmen, com ele mesmo. E nessa escuridão avassaladora, a ideia de desistir, de simplesmente se entregar à dor, parecia a única opção plausível, a única saída. Ele fechou os olhos e uma lágrima solitária escorregou por sua face, um reflexo da tempestade que devastava sua alma. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de um desespero tão profundo que parecia sufocá-lo. O futuro, antes pintado em cores vibrantes, agora era um quadro monocromático, dominado pelo negro profundo da desesperança. E ele se perguntava, ali, naquele momento de extrema fragilidade, se teria forças para pintar um novo quadro, ou se essa seria a sua derradeira tela, uma tela negra, onde a única cor visível seria a da sua dor. A chuva lá fora batia contra os vidros como um lamento fúnebre, ecoando a tormenta que se abatia em seu peito. Miguel sentia a umidade fria da noite grudando em sua pele, um reflexo da frieza que o envolvia. A ameaça de perder tudo, sua mãe, sua esperança de um futuro melhor, era um peso insuportável. Ele olhava para suas mãos, calejadas e sujas, mas capazes de criar maravilhas na cozinha, e sentia um nó na garganta. Aquele restaurante, aquele sonho, parecia se esvair como fumaça no vento. Ele havia mergulhado fundo em si mesmo, buscando a força do pai, a resiliência que o havia ensinado, mas a escuridão parecia tão profunda, tão avassaladora. A imagem do rosto de Carmen, pálida e preocupada, flutuava em seus pensamentos, misturando-se com a lembrança do seu próprio reflexo no espelho, cansado, derrotado. Então, um toque leve em seu ombro. Ele se virou, encontrando os olhos de Carmen, cheios de uma compaixão que o atingiu como um raio de sol em meio à tempestade. Não era a imperatriz implacável que o havia desafiado, mas uma mulher vulnerável, com os olhos inchados e o rosto marcado pela angústia. Ela parecia tão frágil, tão exposta, que Miguel sentiu um impulso irresistível de protegê-la. Miguel, ela sussurrou, a voz rouca de emoção contida. Eu preciso te dizer algo. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa, denso e pesado como o ar antes da tempestade. Miguel esperava, com o coração batendo forte no peito, um turbilhão de emoções o atingindo com a força de uma onda. Ele sentiu o cheiro do café recém-feito vindo da cozinha, um aroma reconfortante em meio àquela angústia sufocante. O toque da chuva na janela era uma melodia triste, mas que de alguma forma aliviava a pressão em seu peito. Carmen respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para enfrentar um inimigo invisível. Eu te desafiei, não por prazer, mas por medo. Ela confessou, a voz tremendo ligeiramente. Medo de me conectar com alguém, medo de ser machucada de novo. Você me mostrou algo que eu havia esquecido. A beleza da simplicidade, a força da resiliência e a magia que existe em um simples prato, feito com amor e paixão. Ela se aproximou, seus dedos tocando levemente os seus. O contato físico era uma descarga elétrica que percorria todo o seu corpo, o aquecendo por dentro. Ele sentiu a fragilidade das suas mãos, a firmeza do seu olhar. Aquele era um olhar que transcendia a máscara de frieza que ela costumava usar, revelando uma alma ferida, mas também capaz de um amor profundo. Seu prato, aquele prato que você fez com a receita do seu pai, ele me tocou profundamente. Ele me lembrou do meu próprio passado, da minha própria perda. Ela disse, a voz quebrada pela emoção. Eu vi a sua dor ali, a sua força, a sua capacidade de transformar a dor em algo belo, e eu me apaixonei por isso. As palavras dela eram como um bálsamo para sua alma ferida. A confissão tão inesperada, tão sincera, o inundou com uma onda de alívio e esperança. Ele não era apenas um garçom talentoso,
mas um homem capaz de inspirar amor, capaz de tocar a alma de alguém tão fechada como Carmen. As lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel, mas eram lágrimas de alegria, de libertação. Ele a abraçou, sentindo o calor do seu corpo, o perfume suave do seu cabelo, o batimento acelerado do seu coração. Naquele abraço, ele encontrou não apenas consolo, mas a confirmação de que sua jornada dolorosa havia valido a pena, que a resiliência, a força que havia encontrado nas cinzas da perda, o havia levado até ela, até um amor tão profundo e inesperado. Eu também, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Eu também me apaixonei por você, Carmen. A chuva lá fora havia diminuído, e um raio de lua atravessava as nuvens, iluminando seus rostos banhados em lágrimas e sorrisos. No silêncio que se seguiu, um silêncio carregado de esperança, Carmen sorriu. Um sorriso tão radiante que iluminou toda a sala. Um sorriso que prometia um futuro brilhante. Um futuro onde o dulce encontro seria apenas o início de uma longa e feliz história de amor. Vamos construir nosso império juntos, Miguel, ela disse, sua voz firme e cheia de convicção. Juntos, vamos criar algo inesquecível. E Miguel, olhando nos olhos de Carmen, soube que aquele era apenas o começo de uma jornada ainda mais extraordinária. Uma jornada construída sobre os alicerces da dor superada, da resiliência forjada nas chamas do sofrimento e, acima de tudo, do amor que florescera em meio à tempestade. Um amor capaz de transformar a escuridão em luz, a dor em esperança e a solidão em um encontro doce e inesquecível. Mas, no fundo, um pequeno medo ainda o assombrava, um pressentimento sobre algo que ainda estava por vir, algo que poderia ameaçar a felicidade recém-descoberta. O aroma de café recém-moído misturava-se ao doce perfume de baunilha e canela, um abraço olfativo que envolvia Miguel como um manto quente. O dulce encontro, seu sonho tornado realidade, pulsava à sua volta, um coração batendo forte, cheio de vida. Luzes suaves dançavam sobre as paredes de tijolos expostos, revelando o calor da madeira escura e o brilho sutil da cerâmica artesanal. Cada detalhe, cada canto, era uma lembrança, um pedaço de sua jornada, de sua luta, de sua vitória. E no centro de tudo isso, Carmen. Ela estava impecável, um vestido cor de vinho que realçava a beleza enigmática de seus olhos escuros. Um sorriso quase imperceptível brincava em seus lábios, um contraste delicado com a força que emanava de sua postura. Observava-o com uma intensidade que o deixava sem fôlego, uma admiração silenciosa que transcendia palavras. Ele sentia o peso de sua presença, o calor de sua proximidade, um peso que não o esmagava, mas o ancorava, o tornava inteiro. A noite de inauguração transcorria em um frenesi de alegria contida. Os risos dos clientes misturavam-se ao tinir das taças e ao suave murmurar das conversas. Cada prato que saía da cozinha era um ato de amor, uma celebração da superação, um testemunho da resiliência que os havia unido. Miguel sentia o suor escorrer pela testa, a adrenalina pulsando em suas veias, mas não era a tensão do medo que o dominava, era a emoção pura, o deleite de compartilhar sua paixão com o mundo ao lado da mulher que havia transformado sua vida. Em um momento de pausa, entre o preparo de um novo prato e a satisfação de um cliente, Carmen se aproximou. Seus dedos, longos e delicados, tocaram levemente seu braço, enviando um tremor que percorreu todo o seu corpo. O silêncio entre eles era denso, carregado de significado. Era um silêncio que falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Um silêncio que respirava cumplicidade, confiança, amor. Está tudo perfeito, Miguel, ela sussurrou, sua voz rouca de emoção. Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas, lágrimas que refletiam a jornada compartilhada, a superação das dificuldades, o sonho realizado. Ele percebeu então que não era apenas o restaurante que estava perfeito, era a vida que eles construíram juntos, a harmonia que encontraram em meio ao caos, a paz que encontraram no amor, a fragilidade que antes o assustava, agora era uma fortaleza, a vulnerabilidade um laço que os unia indissoluvelmente. É mais do que eu jamais sonhei, ele respondeu, sua voz embargada, a emoção que o invadia o tornando incapaz de expressar tudo o que sentia. Ele a olhou nos olhos, buscando nela a confirmação da realidade que os cercava, a realidade de um sonho compartilhado, de um amor verdadeiro,
de um futuro construído a partir das cinzas do passado. Ela se aproximou mais, o perfume de seu perfume suave, o envolvendo em uma névoa deliciosa. Seus dedos entrelaçaram-se aos seus. Um toque suave, um gesto simples que continha toda a força de seu amor. No calor daquela noite mágica, no meio do frenesi do sucesso, eles encontraram um momento de quietude, um espaço sagrado para o silêncio carregado de amor. Um silêncio quebrado apenas pelo som suave da música ao fundo, uma música que ecoava o ritmo de seus corações, batendo em uníssono. Ela sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto como um raio de sol rompendo as nuvens, um sorriso que carregava consigo a promessa de um futuro brilhante, um futuro que eles construiriam juntos, tijolo a tijolo, como haviam construído o Dulce Encontro. O restaurante, com seu sucesso estrondoso, era a prova física de sua capacidade de superar os desafios. Mas o verdadeiro triunfo era a conexão profunda que haviam forjado, um laço inquebrantável tecido com fios de resiliência, amor e compreensão. Era a prova de que mesmo as mais escuras tempestades podem dar lugar a um amanhecer radiante e que, no final, o amor é a mais doce das recompensas. Mas a noite ainda era jovem, e a sinfonia de emoções que os envolvia prometia mais momentos inesquecíveis. Naquele instante, observando a alegria em seus olhos, Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era o medo do futuro, mas a antecipação, a expectativa de algo ainda maior, algo que ele sentia próximo, pairando no ar, envolta em um véu de mistério e promessa. Um pedido, talvez? Um novo início, talvez? O futuro agora era uma tela em branco, esperando por eles, para ser preenchido com os pincéis da paixão, do amor e da felicidade eterna. E ele sabia, com uma certeza que aquecia seu coração, que este era apenas o começo de uma história ainda mais extraordinária. O aroma de baunilha e canela, misturado ao sutil toque de chocolate amargo, pairava no ar, um abraço doce e reconfortante que envolvia Miguel e Carmen. O dulce encontro, seu sonho compartilhado, pulsava à sua volta, um coração palpitante de luz e alegria. Clientes riam, conversavam, saboreando cada garfada, cada gole, como se participassem de um ritual sagrado. Mas para Miguel e Carmen, o verdadeiro ritual estava acontecendo ali, naquele recanto aconchegante, longe da multidão, sob a luz suave de uma única lâmpada de mesa. O silêncio entre eles era mais eloquente que qualquer palavra. Miguel observava Carmen, a luz dançando em seus cabelos negros, acendendo os tons âmbar de seus olhos. A imperatriz, a mulher de aço, estava desarmada, sua fortaleza desmoronada, substituída por uma vulnerabilidade que o enchia de um amor profundo e protetor. Ele via a mulher por trás da máscara, a menina que carregava em seu coração as cicatrizes do passado, as marcas de um medo que ele, com carinho, ajudara a curar. A melodia suave de um tango argentino, emanando das caixas de som, embalava o momento, criando uma atmosfera íntima e carregada de emoção. Carmen traçava desenhos abstratos no seu guardanapo, a ponta do lápis dançando sobre o papel como se fosse uma extensão de seus pensamentos, seus anseios. Ele podia sentir a vibração da sua energia, a pulsação do seu coração. Miguel estendeu a mão, cobrindo a dela sobre a mesa, seus dedos entrelaçando-se com delicadeza. Um leve tremor percorreu o corpo dela, um sinal sutil de nervosismo, ou talvez de expectativa. O olhar dela encontrou o seu, a intensidade do momento refletindo-se em cada íris dilatada. Em seus olhos, ele viu o reflexo de sua própria alma, um mar profundo e agitado, onde a felicidade e o medo dançavam em um abraço incerto. Miguel, a voz dela, suave como a seda, quebrou o silêncio, preenchendo-o com a beleza de um sussurro. Ele sentiu um nó na garganta, a emoção o sufocando. Ele sabia o que vinha, mas ainda assim, uma pontada de medo, uma hesitação quase imperceptível, lhe trespassou o coração. O medo de perder a chance de ser feliz. Ela respirou fundo, buscando força em seu interior. Os olhos dela, brilhando com uma mistura de amor e nervosismo, fixaram-se nos dele. Eu nunca fui boa em expressar meus sentimentos. Ela começou, a voz levemente trêmula. Mas quero que você saiba que você mudou a minha vida. As palavras dela, simples, diretas, carregavam o peso de uma vida inteira, a força de uma transformação profunda.
Ele sentiu uma onda de calor lhe percorrer o corpo, a alegria misturando-se com a emoção. Sua história, a jornada que os havia conduzido até ali, parecia passar diante de seus olhos como um filme. A sombra do pai, a pobreza, a solidão, tudo isso agora parecia tão distante, como um sonho ruim que ele havia finalmente superado. Carmen tirou do bolso um pequeno estojo de veludo, o mesmo estojo que ele tinha visto naquela noite especial no El Palácio, guardado com carinho. Ela o abriu revelando um anel de ouro, com um rubi reluzente, um rubi tão intenso e vibrante quanto o amor que brilhava em seus olhos. Miguel Gonzalez, ela disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Você aceita se casar comigo? O ar ficou suspenso, o tempo parou. O tango suave continuava a soar ao fundo, mas o único som que Miguel conseguia ouvir era a batida frenética do seu próprio coração. Ele olhou para o anel, para o rubi radiante, para a mulher que amava, para a mulher que tinha transformado sua vida em um conto de fadas, e então, com a voz embargada pela emoção, ele respondeu, sim. Uma lágrima escorria pelo rosto de Carmen, a lágrima de uma felicidade plena, de um alívio que a libertava de todas as suas amarras, de todos os seus medos. Ela sorriu, um sorriso radiante, um sorriso que iluminou o dulce encontro, como se o sol estivesse nascido de novo. Ele a abraçou num abraço forte e terno, sentindo seu corpo tremer contra o seu. Era o abraço do amor, o abraço da felicidade eterna, o abraço de um novo começo. E enquanto eles se beijavam, sob o olhar cúmplice das estrelas que brilhavam no céu noturno, Miguel soube que aquele não era apenas o fim de uma jornada, mas o começo de uma nova aventura, uma aventura ainda mais extraordinária, escrita com as letras do amor, da paixão e da felicidade para sempre. E num pequeno canto do seu coração, ele ainda sentia o sabor da receita do pai, um toque de saudade e agradecimento mesclado ao intenso e doce paladar da felicidade. A felicidade de finalmente ter encontrado o seu dulce encontro.